Bem-vindo ao mundo da ficção científica. Lembre-se de curtir e se inscrever para não perder novas histórias. Aproveite a audição. O rugido ensurdecedor dos motores falhando encheu os ouvidos de Daniel, enquanto sua nave espacial despencava pela atmosfera de um planeta inexplorado. Suas mãos voaram pelo painel de controle, tentando desesperadamente estabilizar a nave, mas não adiantou. O chão se aproximou rapidamente e tudo ficou preto. Quando Daniel recobrou a consciência, encontrou-se espalhado em meio aos destroços fumegantes de sua nave. Ele gemeu, levantando-se e avaliando os danos. A nave estava completamente perdida, mas milagrosamente, ele parecia relativamente ileso. "Bem, isso é ótimo", murmurou, limpando os destroços de seu traje de voo. Preso em um mundo alienígena, sem como pedir a... Enquanto seus olhos se ajustavam à luz fraca do mundo alienígena, Daniel percebeu que havia caído em algum tipo de clareira cercada por uma estranha vegetação bioluminescente. O ar era espesso e úmido, cheio de cheiros desconhecidos. Um farfalhar na folhagem próxima chamou sua atenção. Daniel ficou tenso, alcançando o blaster em seu quadril. "Olá?" Ele chamou cautelosamente. "Tem alguém aí?" De repente, uma figura emergiu da vegetação. O queixo de Daniel caiu ao ver a cena diante dele. Era uma mulher, ou pelo menos uma humanoide feminina, com pele azul impressionante que parecia brilhar na luz fraca. Seus traços eram inegavelmente alienígenas, mas assombrosamente belos. A mulher de pele azul aproximou-se de Daniel lentamente, seus olhos penetrantes fixos nele. Ele se viu hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Olá, Daniel conseguiu gaguejar. "Venho em paz." A alienígena inclinou a cabeça, estudando-o curiosamente. Quando ela falou, sua voz era melódica e de outro mundo. "Bem-vindo." Daniel piscou, surpreso que ela falasse inglês. Bem, não foi exatamente uma visita planejada. Minha nave caiu, e ele foi interrompido quando mais figuras de pele azul emergiram da floresta. Todas eram femininas, e todas eram incrivelmente atraentes. Daniel engoliu em seco, de repente muito ciente de sua situação. "Senhoras", ele disse, com um aceno desajeitado, "não haveria uma oficina de reparos intergaláctica por perto?" Haveria. Os lábios de Inet se curvaram em um sorriso divertido. "Receio que não, viajante, mas talvez possamos ajudar de outras maneiras." Havia algo em seu tom que fez o pulso de Daniel acelerar. Ele pigarreou. "Certo. Bem, eu agradeço. Sou Daniel. A propósito, explorador interestelar extraordinário e aparentemente boneco de teste de colisão." Uma onda de risos percorreu o grupo de mulheres alienígenas. Os olhos de Init brilharam com interesse. "Um explorador. Que fascinante. Raramente recebemos visitantes em nosso mundo. Os poucos que vêm tendem a fugir rapidamente." Daniel ergueu uma sobrancelha. "Fugir? Por que isso?" Init trocou olhares com suas companheiras. "Talvez seja melhor discutirmos isso em um lugar mais confortável. Você se juntaria a nós em nossa aldeia, Daniel." Ele hesitou por um momento, ponderando suas opções. Por um lado, seguir um grupo de alienígenas misteriosos para seu covil provavelmente não era a decisão mais inteligente. Por outro lado, bem, ele já estava preso em um planeta alienígena. Quanto pior as coisas poderiam ficar. "Conduza o caminho", disse Daniel com um sorriso. Enquanto caminhavam pela floresta bioluminescente, Daniel se viu cativado por Init. Ela se movia com a graça de outro mundo. Sua pele azul parecia brilhar de dentro para fora,
Ele teve que se lembrar de prestar atenção onde pisava em vez de ficar olhando. Então Init, ele disse, tentando soar casual: o que exatamente você quis dizer sobre visitantes fugindo? Ela olhou para trás, um brilho travesso em seus olhos. Digamos apenas que nossas necessidades alimentares. Daríamos que nossas necessidades alimentares. Vocês não vão me comer. Vão. Init riu, o som como sinos tilintando. Não da maneira que você está pensando. Não. Antes que Daniel pudesse insistir mais, eles emergiram em uma clareira. Seus olhos se arregalaram ao ver a aldeia Azurian. Estruturas que pareciam uma mistura entre flores gigantes e cogumelos bioluminescentes pontilhavam a paisagem. No centro havia um grande cristal pulsante que banhava tudo em um suave brilho azul. Bem-vindo ao nosso lar, disse Init, gesticulando grandiosamente. Ao entrarem na aldeia, Daniel notou algo estranho. Onde estão todos os homens? Ele perguntou. Uma sombra passou pelo rosto de Init. Não há homens aqui, não mais aqui, não mais. A mão de Daniel instintivamente moveu-se em direção. O que aconteceu com eles? Init suspirou. É complicado. Venha, vamos nos sentar e eu explicarei. Ela o conduziu a uma estrutura circular que parecia ser algum tipo de local de encontro comunitário. Enquanto se acomodavam em almofadas feitas de algum tipo de material vegetal esponjoso, Daniel não pôde deixar de notar como as outras mulheres Azurian o olhavam com fome. Certo, ele disse, tentando manter a voz firme, estou todo ouvidos. Qual é o problema deste lugar? Init inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dele. Nossa espécie sobrevive com energia sexual. Daniel. Precisamos dela para viver, assim como você precisa de comida e água. Daniel piscou. Desculpe. O quê? Os homens do nosso mundo? Eles não podiam nosso mundo. Eles fugiram, temendo que os esgotássemos completamente. E agora nosso povo está lentamente morrendo de fome. A mente de Daniel correu, tentando processar essa informação. Então você está dizendo que são como vampiros de energia sexy? Init inclinou a cabeça. Não estou familiarizada com esse termo, mas talvez seja uma comparação adequada. Certo, disse Daniel, passando a mão pelo cabelo. E deixe-me adivinhar. Eu pareço um buffet de tudo que você pode comer para vocês, senhoras. Um sorriso predatório se espalhou pelo rosto de Init. Oh, você não faz ideia. Daniel se mexeu desconfortavelmente, ciente dos olhares famintos fixos nele. Olha, estou lisonjeado realmente, mas não tenho certeza se estou pronto para ser o jantar de alguém. Não importa quão atraentes sejam os comensais. A expressão de Init suavizou. Nunca o forçaríamos, Daniel. Mas talvez possamos chegar a algum tipo de acordo. Você precisa de reparos para a sua nave. Nós precisamos de energia para sobreviver. Certamente, há uma solução mutuamente benéfica. A boca de Daniel ficou seca enquanto ele considerava as implicações. Vou ter que pensar sobre isso. Init assentiu. Claro, enquanto isso, por que não mostro nossa aldeia? Há muito para aprender sobre nossa cultura. Enquanto se levantavam, a mão de Init roçou o braço de Daniel. Um choque de eletricidade pareceu passar entre eles e ele cambaleou ligeiramente. Cuidado, Init ronronou. Não gostaríamos que você caísse, a menos que seja por mim. Daniel soltou uma risada nervosa. Oh, rapaz, algo me diz que este vai ser um programa de intercâmbio cultural. E tanto. Enquanto percorriam a aldeia, Daniel se viu tanto fascinado quanto perplexo com os costumes Azurian.
Em um ponto, um grupo de mulheres começou a realizar o que parecia ser uma dança elaborada. Isso é algum tipo de cerimônia tradicional? Daniel perguntou, observando os movimentos hipnóticos. Init assentiu. Sim, é uma dança ritual destinada a de repente. Uma das dançarinas fez um movimento de investida em direção a Daniel. Agindo por instinto, ele caiu em uma postura de luta. Ei, ele exclamou. Não quero problemas. As mulheres Azurião explodiram em risadas e Init colocou uma mão calmante no braço de Daniel, enviando outra faísca de energia através dele. Paz, Daniel, ela disse. Daniel, ela disse, a diversão clara em sua voz. Não é um ataque. A dança é destinada a atrair potenciais parceiros. Não é... O rosto de Daniel ficou vermelho. Bem. Não me sinto um idiota. Os olhos de Init brilharam com alegria. Pelo contrário, seus reflexos rápidos são bastante impressionantes. Enquanto o tour continuava, Dani se viu. Sua inteligência e sagacidade combinavam com sua beleza física, e ele não pôde deixar de se sentir encantado por suas flertes brincalhões. Mas quando a noite caiu e eles retornaram ao cristal central, o comportamento de Init mudou. Seu rosto ficou sério enquanto ela olhava para a luz pulsante. Daniel, ela disse suavemente, não fui totalmente sincera com você. Ele ficou tenso. O que você quer dizer? Init virou-se para encará-lo, seus olhos cheios de uma mistura de deliração. Nossa situação é muito mais grave do que eu deixei transparecer. Este cristal é o coração da nossa civilização. Está morrendo, Daniel, e com ele, nós também. O coração de Daniel afundou ao perceber a gravidade de suas palavras. O que posso fazer? Init se aproximou. Sua mão estendendo-se para acariciar sua bochecha. O toque enviou uma onda de energia através dele, deixando-o sem fôlego. Você poderia nos salvar, Daniel, ela sussurrou. Sua energia é diferente de tudo que já encontramos. Com sua ajuda, podemos ter uma chance de sobrevivência. Daniel engoliu em seco, emoções conflitantes lutando dentro dele. A parte racional de sua mente gritava que isso era insano, que ele deveria correr enquanto ainda podia. Mas outra parte dele, uma parte que crescia mais forte a cada momento, não queria nada mais do que ficar e ajudar essas criaturas fascinantes. Especialmente Init. Não sei o que dizer, ele gaguejou. Os olhos de Init perfuraram os dele. Diga que vai considerar. Diga que vai ficar. Pelo menos por enquanto. Dê-nos uma chance de mostrar quem realmente somos. Daniel respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras poderiam mudar tudo. Tudo bem, ele disse finalmente. Eu vou ficar, mas sem promessas além disso. Ok. Um sorriso brilhante iluminou o rosto de Init. Isso é tudo que peço. Obrigada, Daniel. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Para mim. Enquanto estavam ali banhados pelo brilho do cristal que se apagava, Daniel não conseguia se livrar da sensação de que estava à beira de algo monumental. O que quer que acontecesse a seguir, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Então, ele disse, tentando aliviar o clima, alguma chance de vocês terem algumas peças sobressalentes por aí. Minha nave não vai se consertar sozinha. Init riu, a tensão diminuindo. Tenho certeza de que podemos encontrar algo. Embora eu deva avisá-lo, nossa tecnologia pode ser um pouco diferente do que você está acostumado. Daniel sorriu. Ei, sou um explorador. Diferente é o que eu vivo. Enquanto caminhavam de volta para a aldeia, Daniel não pôde deixar de se perguntar no que havia se metido. Mas com Init ao seu lado, sua mão ocasionalmente roçando a dele, ele realmente não se importava.
Quaisquer desafios que estivessem por vir, ele estava pronto para enfrentá-los. Um encontro alienígena flertante de cada vez. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes que Daniel pudesse reagir, ela o puxou para perto, seu hálito quente contra seu ouvido. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Sua outra mão se moveu rapidamente, e ele ficou surpreso quando seus dedos envolveram sua parte mais íntima. Daniel, ela ronronou em um sussurro sedutor. Você não tem ideia de quanto eu esperei por este momento. Ele ficou tenso, seu pulso acelerando. Nisso, ela interrompeu, sua mão provocando-o deliberadamente. Sua energia é intoxicante. Posso senti-la percorrendo você, tão potente. A respiração de Daniel falhou. Uma mistura de excitação e ansiedade. Acho que você pensa demais, ela murmurou, seus lábios roçando seu lóbulo da orelha. Solte-se, Daniel. Deixe-me mostrar a você as verdadeiras profundezas de nossa conexão. Suas palavras, ao mesmo tempo promissoras e ameaçadoras, enviaram um arrepio por sua espécie. Ele estava enredado pelo feitiço dela, seu corpo respondendo ao toque dela, apesar dos avisos em sua mente. Este era um jogo perigoso, um que poderia consumi-lo completamente. Enquanto sua mão continuava sua carícia enlouquecedoramente habilidosa, Daniel lutava para manter a compostura. Nisso, ele conseguiu ofegar. Preciso entender o que você está fazendo comigo. Ela riu suavemente, um som que ressoou através dele. Estou apenas provando a energia que você oferece tão generosamente. Nós, azurianos, temos muitas maneiras de interagir, Daniel. Algumas são mais íntimas do que outras. Seu aperto apertou ligeiramente, e Daniel reprimiu um gemido. E esta é uma dessas maneiras. Fato. É um arresto como veludo. Mas é apenas o começo. Há muito mais que quero explorar com você. A mente de Daniel girava com emoções conflitantes. Ele era atraído por ela, por seu encanto de outro mundo, e pela conexão elétrica entre eles. Mas ele também sentia o perigo de se render completamente aos desejos dela. Preciso saber o que acontece se eu ceder, ele perguntou. Sua voz mal mais do que um sussurro. Seus olhos brilharam com uma luz interior enquanto ela encontrava seu olhar. Se você ceder, Daniel, experimentará um prazer além dos seus sonhos mais selvagens. Mas lembre-se, com grande prazer vem grande responsabilidade. Você está pronto para abraçar isso? Daniel engoliu em seco, sua determinação vacilando. Pense nisso, ela sussurrou, sua mão lentamente o soltando. Quando o sol alienígena se ergueu sobre a paisagem bioluminescente, Daniel se viu diante de mulheres azurianas expectantes, suas peles azuis brilhando na luz da manhã. Ela estava ao seu lado. Sua presença ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Muito bem, senhoras. Daniel disse, batendo palmas. Vamos descobrir como me energizar sem, você sabe. Ela ergueu uma sobrancelha. Energizar você. Expressão da terra. Daniel explicou com uma piscadela. Significa energizar ou dar poder. Um sorriso travesso brincou em seus lábios. Oh, acho que podemos dar um jeito nisso. A primeira tentativa de transferência de energia foi
Para dizer o mínimo, um desastre. Daniel estava sentado de pernas cruzadas no centro de um círculo formado pelas mulheres azurianas, suas mãos estendidas em direção a ele. Agora, concentre-se em sua energia interior. Ela instruiu. Deixe-a fluir através de você e sair em nossa direção. Daniel fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Assim, ele perguntou, esforçando-se. De repente, um som alto e embaraçoso irrompeu de seu corpo. Os olhos de Daniel se abriram em mortificação. Oh, Deus! Ele gemeu. Isso não foi uma transferência de energia. Foi apenas gás. As mulheres azurianas explodiram em gargalhadas. A tela não conseguiu conter sua diversão. Sua risada musical ecoando. Bem, ela disse. Enxugando lágrimas dos olhos, pelo menos sabemos que você pode produzir algum tipo de emissão. Daniel enterrou o rosto nas mãos. Me mate agora. Os dias seguintes foram cheios de contratempos semelhantes enquanto Daniel e os azurianos experimentavam vários métodos de transferência de energia. Uma tentativa o deixou coberto por uma estranha gosma brilhante que levou horas para lavar. Outra resultou nele projetando acidentalmente seus pensamentos, levando a alguns momentos bastante constrangedores quando os azurianos descobriram seu gosto por comidas da terra que eles achavam repugnantes. Através de tudo isso, ela permaneceu ao seu lado, sua paciência aparentemente infinita. Mas Daniel não pôde deixar de notar a maneira como os olhos dela se demoravam nele. Ou como? Seu toque parecia durar um pouco mais do que o necessário. Seus olhos procuraram o rosto dele. Você tem medo de realmente se abrir para nós? Para mim? Você pode me culpar? Daniel perguntou, passando a mão pelo cabelo. Estou tentando ajudar. Mas também estou tentando não, você sabe, morrer no processo. Ela estendeu a mão, sua mão acariciando suavemente sua bochecha. O toque enviou um choque de eletricidade através dele, e ele teve que lutar contra o impulso de se inclinar para ele. Daniel, ela murmurou. Você tem que confiar em nós. Confie em mim. Eu nunca deixaria nenhum mal acontecer a você. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Daniel podia sentir o puxão da energia dela, chamando-o como o canto de uma sereia. Seria tão fácil ceder, deixar-se ser consumido por ela. Com um surto de desejo desesperado, ele estendeu a mão e a puxou para perto. Ela ofegou, seus olhos se arregalando de surpresa antes de escurecerem com necessidade mútua. Sua pele azul brilhava na luz fraca, uma tela viva de beleza de outro mundo. Cada centímetro dela era uma obra-prima, desde a curva de seus quadris até a linha elegante de suas pernas. As mãos de Daniel percorreram o corpo dela, sentindo a suavidade de sua pele, a firmeza de seus músculos. Ele traçou os contornos de suas coxas, sentindo a força dentro delas, o poder enrolado e pronto para saltar. Seus quadris eram cheios e convidativos, um contraste perfeito com a esbelteza de sua cintura. Ela era uma visão, uma deusa feita de carne, e ele a queria mais do que jamais quisera qualquer coisa. Sua respiração vinha em rápidos e rasos suspiros enquanto ela se pressionava contra ele. Seus lábios eram macios e quentes, com gosto das frutas alienígenas que haviam compartilhado, e ela o beijou com uma fome que combinava com a dele. Suas mãos estavam em toda parte, explorando-o, reivindicando-o, fazendo-o dela. Daniel gemeu enquanto o toque dela enviava ondas de prazer através de seu corpo. Seus dedos encontraram caminho até os botões de sua camisa, desabotoando-os habilmente. E ele atirou, desesperado para senti-la contra sua pele nua. Ela respondeu da mesma forma, suas próprias roupas caindo para revelar mais de sua forma perfeita. Ele beijou seu pescoço, saboreando o gosto dela,
a sensação dela, a maneira como ela respondia a cada toque dele. Suas pernas se enrolaram em torno de sua cintura, puxando-o para mais perto. E ele podia sentir o calor dela contra ele. Com um rosnado de necessidade, ele a levantou, carregando-a para uma cama macia de plantas bioluminescentes que brilhavam sob eles, lançando seu amor em uma luz. Ele a deitou gentilmente, tomando um momento para absorver a visão dela espalhada diante dele. Seus olhos estavam escuros de desejo, seus lábios entreabertos, seu peito subindo e descendo com cada respiração. Ela era requintada, cada curva e contorno uma obra de arte. Seus quadris se alargavam convidativamente, levando a longas e bem torneadas pernas que se enrolavam ao redor dele, puxando-o para ela. Quando tudo acabou, eles ficaram juntos, seus corpos ainda tremendo. Tudo acabou, eles ficaram juntos. Daniel a segurou perto, sentindo o batimento constante do coração dela contra seu peito. Ela era linda, poderosa, e ele sabia que havia encontrado algo raro e precioso nela. Ela olhou para ele, seus olhos suaves e cheios de um calor que tirou seu fôlego. Obrigada, ela sussurrou, seus dedos traçando as linhas do rosto dele, por confiar em mim, por se entregar a mim. Daniel sorriu, pressionando um beijo em sua testa. Foi um prazer, ele murmurou, sua voz rouca de emoção. E eu faria isso novamente num piscar de olhos. Enquanto eles estavam deitados ali, envoltos nos braços um do outro, o sol alienígena subia mais alto no céu, lançando sua luz sobre eles. Pela primeira vez desde que ele havia caído neste mundo, Daniel sentiu uma sensação de paz, de pertencimento. Quaisquer que fossem os desafios que estivessem por vir, ele sabia que os enfrentaria com ela ao seu lado. No dia seguinte, Daniel se lançou na tarefa de reparar sua nave, esperando que a tarefa familiar clareasse sua mente. Ele estava com os braços enfiados na fiação quando ela se aproximou. Como vão os reparos? Ela perguntou, encostando-se ao casco. Daniel resmungou, sem olhar para cima. Devagar, suas peças sobressalentes são como tentar consertar um computador com ferramentas de pedra, sem ofensa. Ela riu. Nenhuma ofensa. Talvez ele pudesse oferecer uma distração. Antes que Daniel pudesse responder, ela começou a dançar. Não era o ritual formal que ele havia visto antes, mas algo mais primal, mais sensual. Seu corpo se movia de maneiras que desafiavam a física. A pele azul brilhando com uma luz interior. Daniel se viu hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Ele podia sentir a energia irradiando dela, chamando algo profundo dentro dele. Nisso, ele conseguiu dizer: "O que você está fazendo?" Ela se aproximou, seus movimentos se tornando mais íntimos. "Mostrando a você o que está perdendo." Ela ronronou. "Você não quer saber como é realmente se conectar comigo." A determinação de Daniel estava desmoronando. Ele estendeu a mão. Sua mão pairando logo acima da pele dela. O ar entre eles crepitava com energia. No último momento, ele puxou a mão de volta. "Eu não posso", ele disse. Sua voz áspera. "Eu não posso", ele disse. Sua voz. "Sinto muito, mas simplesmente não posso arriscar." Decepção passou pelo rosto dela rapidamente, substituída por compreensão. "Entendo", ela disse suavemente. "Então talvez possamos nos conectar de outras maneiras." Nas semanas seguintes, enquanto Daniel continuava a trabalhar tanto em sua nave quanto em encontrar um método seguro de transferência de energia, ele e ela passaram mais tempo juntos. Eles compartilharam histórias de seus respectivos mundos, rindo das absurdidades de suas diferenças culturais. "Espere",
Daniel disse uma noite, quase engasgando com a fruta estranha que ela lhe deu. Você está me dizendo que no seu mundo, arrotar é considerado uma saudação formal. Ela assentiu solenemente, embora seus olhos brilhassem com diversão. De fato, quanto mais alto e mais fragrante, melhor. Daniel balançou a cabeça, sorrindo. Não é de admirar que aqueles outros visitantes tenham fugido. Eles provavelmente pensaram que você estava declarando guerra a eles. Enquanto riam juntos, Daniel percebeu que seus sentimentos por ela haviam crescido além da mera atração física. Ela era brilhante, engraçada e gentil. Em outra vida, sob circunstâncias diferentes. Mas a realidade tinha uma maneira de se intrometer em tais pensamentos. À medida que os dias passavam, Daniel não pôde deixar de notar o desespero crescente nos olhos das mulheres azurianas. O cristal no centro da aldeia pulsava mais fracamente, sua luz enfraquecendo a cada dia. Uma manhã, Inet se aproximou dele com uma expressão sombria. Daniel, ela disse. Sua voz tensa de preocupação. Estamos ficando sem tempo. O cristal está falhando mais rápido do que esperávamos. O coração de Daniel afundou. Quanto tempo? Inet balançou a cabeça. Dias, talvez uma semana no máximo, se não encontrarmos uma solução em breve. Ela não precisou terminar a frase. Daniel entendeu as implicações muito bem. O que posso fazer? Ele perguntou, sabendo, mesmo enquanto dizia, que poderia se arrepender da resposta. Os olhos de Inet encontraram os dele, cheios de uma mistura de esperança e apreensão. Há uma coisa que não tentamos. Mas é perigoso para você. Quero dizer. Daniel engoliu em seco. Diga-me. Uma transferência direta e não filtrada de energia de Daniel para o próprio cristal. Isso forneceria energia suficiente para sustentar os azurianos por anos. Mas o impacto no corpo de Daniel seria severo. Você está me pedindo para me sacrificar, disse Daniel em voz baixa. A mão de Inet encontrou a dele, apertando suavemente. Estou pedindo que você salve uma raça inteira, mas não vou forçá-lo. A escolha deve ser sua. Daniel fechou os olhos, ponderando as opções. Por um lado, ele tinha a responsabilidade de ajudar, se pudesse. Por outro, ele tinha sua própria vida a considerar. Seus próprios sonhos e aspirações. Quando abriu os olhos, viu Inet observando-o. Sua expressão indecifrável. Preciso de tempo para pensar. Ele disse finalmente. Inet assentiu, compreensão em seus olhos. Claro. Mas por favor, Daniel, não demore muito. Não temos muito tempo. Enquanto ela se afastava, Daniel sentiu o peso de uma civilização inteira pousar sobre seus ombros. Qualquer que fosse a decisão que tomasse, ele sabia que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de um mundo inteiro. O sol se pôs na paisagem alienígena, lançando longas sombras sobre a aldeia. Daniel ficou sozinho ao lado de sua nave, parcialmente reparada, olhando para as estrelas desconhecidas. Em algum mundo Ele se virou para olhar para a aldeia azuriana, para o cristal enfraquecido que continha seu destino, para Inet, que estava observando-o de longe, esperança e medo lutando em seus olhos. Daniel respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Ele havia tomado sua decisão. Agora só precisava encontrar coragem para levá-la adiante. Daniel caminhou com determinação em direção ao centro da aldeia, sua mente decidida,
Os azurianos se reuniram ao redor, sua pele azul brilhando com expectativa ansiosa. Inet avançou, esperança brilhando em seus olhos. Eu tomei minha decisão, anunciou Daniel, sua voz ressoando no silêncio tenso. Vou ajudar vocês. Inet inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Daniel respirou fundo. Nem a nave. Ela tem um... Se conseguirmos conectá-lo ao seu cristal, deve fornecer energia suficiente para sustentar seu povo por gerações. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Os olhos de Inet se arregalaram. Mas Daniel, isso significaria... Eu sei, ele disse suavemente. Eu ficaria preso aqui, mas é um pequeno preço a pagar para salvar uma civilização inteira. Inet se aproximou, sua mão estendendo-se para tocar seu braço. O familiar choque de energia passando entre eles. Mais forte do que nunca. Você tem certeza disso? Daniel assentiu, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Há lugares piores para ficar encalhado. Pelo menos a companhia é atraente. Inet riu, o som tingido de alegria e descrença. Você continua a me surpreender, Daniel. Da Terra. Os próximos dias foram uma agitação de atividade enquanto Daniel e os azurianos trabalhavam para integrar o núcleo de energia de sua nave com o cristal deles. Foi um processo delicado, repleto de potenciais desastres. Não, exclamou Daniel arrancando um cabo brilhante de um azuriano excessivamente entusiasmado. Você não pode conectar isso aí a menos que queira nos explodir a todos. Inet levantou uma sobrancelha. Explodir a todos? Daniel suspirou. Outra expressão da Terra significa bem. Digamos apenas que seria ruim. Enquanto trabalhavam, a tensão entre Daniel e Inet se tornava palpável. Suas mãos se tocavam ao passarem ferramentas, toques demorados que enviavam faíscas de energia através de ambos. Seus olhos se encontravam com mais frequência, cheios de um desejo não dito. Finalmente, na véspera da grande transferência de energia, Inet puxou Daniel de lado. Eles ficaram na sombra de sua nave, as luas alienígenas lançando um brilho etéreo sobre a paisagem. Daniel, disse Inet, sua voz rouca. Antes de amanhã preciso saber o que somos um para o outro. O coração de Daniel disparou. Ele estendeu a mão, seus dedos traçando a curva de sua bochecha. Acho que você sabe, Inet. Tentei lutar contra isso. Mas estou me apaixonando por você. Muito. Inet se inclinou em seu toque, seus olhos se fechando. E eu por você. Mas há algo que você precisa saber antes. Daniel a silenciou com um beijo. Foi elétrico, literalmente. Energia crepitou entre eles enquanto seus lábios se encontravam. Uma onda de poder que os deixou ofegantes. Mas a realidade se intrometeu mais uma vez. Amanhã, sussurrou Inet. Após a transferência, falaremos sobre tudo então. Daniel assentiu, relutantemente se afastando. Amanhã, ele concordou. Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro e brilhante. Toda a população azuriana havia se reunido ao redor do cristal central, que agora pulsava fracamente, sua luz não visível à luz do dia. Daniel estava diante de sua nave, sua mão pairando sobre a conexão final. Inet estava ao seu lado, sua presença uma âncora reconfortante. Pronta? Ele perguntou, olhando para ela. Inet assentiu, seus olhos cheios de uma mistura de emoções que Daniel não conseguia decifrar. Faça! Daniel respirou fundo e fez a conexão. Então, com um som como 1000 trovões, a energia fluiu da nave para o cristal. O ar crepitou com poder.
Os pelos do braço de Daniel se arrepiaram. O cristal brilhou intensamente. Sua luz intensificando-se até ser doloroso olhar diretamente para ele. Os azurianos aplaudiram, suas vozes se elevando em um coro jubiloso. Mas algo estava errado. O fluxo de energia não estava parando. O cristal começou a pulsar de forma irregular, rachaduras aparecendo em sua superfície. É demais! Daniel gritou sobre o barulho. Ele se lançou em direção à conexão, mas Inete o segurou. Espere! Ela gritou. De repente, o cristal explodiu em um flash ofuscante de luz. Daniel levantou o braço para proteger os olhos, certo de que aquele era o fim. Mas quando abaixou o braço, encontrou-se em um ambiente completamente diferente. Não havia mais a paisagem bioluminescente exuberante. Em seu lugar, havia um laboratório futurista e elegante. Os azurianos estavam ao seu redor, mas pareciam diferentes, mais sólidos de alguma forma. Mais reais? Que diabos? Murmurou Daniel, girando em confusão. Inete avançou. Sua expressão uma mistura de culpa e determinação. Sinto muito, Daniel. É hora de você saber a verdade. Durante a próxima hora, Inete explicou tudo. Os azurianos não eram uma raça moribunda, mas uma civilização altamente avançada conduzindo experimentos sobre interações entre espécies. Daniel havia sido escolhido como sujeito de teste devido à sua combinação única de traços: bravura, compaixão e adaptabilidade. Então era tudo falso? Daniel perguntou. Sua voz oca. A transferência de energia ao cristal moribundo. Nós... Inete balançou a cabeça veementemente. Não, meus sentimentos por você são reais, Daniel. Isso não fazia parte do experimento. Caçando as mãos pelos cabelos. Eu não sei mais no que acreditar. Você mentiu para mim, me manipulou. Para ver como você reagiria, interveio Inete. E você superou nossas expectativas mais selvagens. Sua disposição de sacrificar tudo por um povo que mal conhecia. É notável. Daniel parou de andar, fixando Inete com um olhar duro. E agora, você tem seus dados? O que acontece comigo? Inete respirou fundo. Isso depende de você. Podemos levá-lo de volta à Terra. Se é isso que você deseja, sua nave está totalmente reparada e atualizada. Você poderia voltar para casa, esquecer que isso aconteceu. Ou, Daniel o incentivou, sentindo que havia mais. Ou, disse Inete suavemente, você poderia ficar, juntar-se a nós. Nossa civilização abrange galáxias, Daniel. Poderíamos explorar o universo juntos. E poderíamos ver aonde isso entre nós nos leva. A mente de Daniel girou. Voltar para casa na Terra. Para a vida que conhecia, ou embarcar em uma aventura além dos seus sonhos mais selvagens? Com uma mulher, uma alienígena por quem estava se apaixonando. Ele olhou para Inete. Realmente olhou para ela. Apesar do engano, ele podia ver a emoção genuína em seus olhos. A conexão entre eles era real. Disso, ele tinha certeza. Se eu ficar, ele disse lentamente, sem mais mentiras, sem mais experimentos. Apenas você e eu, descobrindo isso juntos. O rosto de Inete se iluminou de alegria. Eu prometo, ela disse, fervorosamente, sem mais segredo. Daniel respirou fundo, ponderando suas opções uma última vez. Terra, com toda a sua familiaridade e conforto, ou o desconhecido, com todos os seus perigos e maravilhas. No final, não era realmente uma escolha. Bem, ele disse,
um sorriso se espalhando em seu rosto. Eu sempre quis ver o universo. Mas... aviso justo. Se você achou minhas piadas ruins antes, espere até eu ter uma galáxia inteira de material para trabalhar. Inete riu, o som cheio de alívio e felicidade. Ela avançou, segurando suas mãos em seus braços. Estou ansiosa por cada trocadilho terrível, ela disse, seus olhos brilhando, enquanto selavam seu acordo com um beijo. Energia crepitando entre eles mais uma vez, Daniel não pôde deixar de pensar que às vezes as maiores aventuras vêm dos lugares mais inesperados. E às vezes o lar não é um lugar, mas uma pessoa. Mesmo que essa pessoa seja uma alienígena brilhante e bela de além das estrelas. O laboratório desapareceu ao redor deles, substituído pela vasta extensão do espaço. Estrelas piscavam à distância, galáxias inteiras esperando para serem exploradas. E enquanto Daniel e Inete partiam em sua jornada cósmica, de mãos dadas, ele sabia que quaisquer desafios que enfrentassem, eles os enfrentariam juntos, um encontro alienígena flertante de cada vez.